Então o título da mensagem é a consequência de esperar em Deus. Nesse momento talvez possa ter algum solteiro que pense, vamos falar de novo sobre namoro, esperar em Deus. Não se preocupe, eu não quero falar sobre namoro, eu não estou falando sobre esse tipo de espera em Deus. Nós vamos falar de um processo muito diferente, que pode trazer algo transformador na sua vida, ou pode fazer com que a sua vida entre em completo declínio. Então, eu quero que... Você não precisa abrir a palavra agora, eu vou ler aqui para você, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. O livro de Isaías, capítulo 40, os versículos 30 e 31. Se puderem botar aqui no telão para o pessoal acompanhar, amém? Se não der, tudo bem. Diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Talvez você já tenha ouvido sobre essa palavra, talvez você seja aí um pouquinho mais velho que nem eu de igreja, já tenha visto várias vezes pregarem sobre essa palavra, mas enquanto eu lia sobre ela, Deus falou algo especificamente que Ele tinha feito na minha vida. E Ele disse, olha, assim como eu fiz, a minha igreja precisa entender sobre isso. Então eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é o que significa esperar. Uma coisa que eu aprendi há um tempo é que palavras, elas têm significados. Isso é clássico, é claro. E elas também têm sentido, tanto na nossa vida cotidiana quanto na Bíblia. E muitas vezes o sentido que nós conhecemos de uma palavra não é o sentido do que a Bíblia quer empregar. Ela não está dizendo a mesma coisa. E nós podemos entender aqui, porque existe um significado natural de espera, que ela tem a ver com não agir ou não tomar decisões, especificamente. Então, se por exemplo, o Davi, aquele rapaz abençoado, que está na câmera, estiver caminhando, correndo aqui pela frente, solteiro, tá? Solteiro, só para avisar, tá bom? Bênção de Deus, nasceu em berço cristão, coração sério, trabalhador, homem honesto. Fiz o merchan. Mas se o Davi sair correndo aqui agora, porque ele está vendo, sei lá, cair aqui o microfone, ele não quer deixar o microfone cair no chão, e no momento entre a transição do ponto dele até o microfone, alguém gritar, espera! Automaticamente o Davi vai fazer o quê? Parar. Então esperar para nós tem a ver com parar. Naturalmente nós vamos entender isso. Se a pessoa tiver assim, puxa, agora eu compro ou não compro, eu faço ou não faço, eu preciso tomar uma decisão, e eu disser, cara, espera, eu não vou tomar uma decisão, eu vou esperar. Naturalmente nós entendemos esperar dessa forma. Porém a palavra de Deus, ela quer nos dizer que esperar significa coisas diferentes. Significa não desistir de algo, significa permanecer. E aqui vai um spoiler: esperar é caminhar. Quem pegou esse spoiler, pegou. Tem gente que já ouviu essa música. Esperar é caminhar, esperar é permanecer, esperar é continuar, é acreditar. É isso que Deus está falando para nós quando Ele fala sobre esperar. Quando eu espero em Deus, eu continuo, eu permaneço. E se nós olharmos esse curto versículo 30, especificamente na parte, como a gente chama a parte B do versículo, por assim dizer, diz que correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso me mostra algo, processo. Puxa, Rafa, desde o início do ano estão falando disso. Deixa eu te dizer uma coisa, para o resto da tua vida, Deus vai te falar sobre processos. Porque lá no início Ele disse que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Ele não é um Deus que faz uma coisa desconexa. Se hoje nós estamos participando de um movimento que Deus está fazendo, foi porque há 10, 20 anos atrás tiveram pessoas que plantaram para isso. Então existem esses processos. E quando nós respeitamos isso, bom, aí é o ponto 4. Então o texto, ele não nos diz
que esperar em Deus me permite não fazer nada. Muito pelo contrário, ele apresenta uma ação e uma consequência. Então quando eu espero em Deus, eu faço. Eu continuo, eu permaneço, eu caminho, eu vou em frente. E a parte da ação significa correr ou andar. Correm e não se cansam. Ele fez alguma coisa e a consequência veio. Andam e não se fatigam. Ele fez alguma coisa e a consequência veio. Ele correu, ele andou. Então existe uma ação empregada dentro desse processo de Deus na minha vida. E a consequência, eu não vou me cansar. Eu não vou me exaurir dentro desse processo de Deus. Esse processo de Deus, ele não é doloroso. Ele só é doloroso quando eu não consigo entender que Deus está fazendo esse processo. Aí ele é doloroso. Do contrário, ele não é. E existem níveis de esforço diferentes e reações diferentes. Mas Deus garante o sustento para cada uma dessas consequências. Alguns correm, outros andam. Se no processo de Deus o Davi está andando e o pastor Minho está correndo, o processo dele não é melhor que o do Davi. E o processo do Davi não é mais importante que o processo do pastor. Deus é individual. Ele trata com cada um de nós. E se ele disse que o Davi tem que caminhar, é porque ele quer tratar a vida do Davi caminhando. E se ele disse que o pastor tem que correr, é porque ele quer tratar a vida do pastor correndo. Então eu não posso comparar o meu processo com o do meu irmão. Eu não posso comparar as coisas em Deus. A minha vida não se compara com a vida do meu irmão. Deus, ele é um Deus individual. Nenhuma pessoa no mundo teve ou terá uma impressão digital igual. Todas as pessoas que já existiram nesse mundo e as que ainda irão existir terão uma impressão digital única. E isso significa a identidade de uma pessoa. Se ela não tem condição de assinar pelo seu próprio nome, a sua impressão digital significa que ela é um indivíduo. Então Deus, ele deixou bem claro e registrado que ele é individual. Então eu não posso comparar o meu processo com o do meu irmão. E esse processo, ele existe. E tem algo dentro do processo que é importante que a gente entenda, é que um processo, ele vai gerar resistência. E a resistência, ela permite a melhora no desempenho. Vamos lá, tu estava falando de coisas espirituais e agora tu falou de processo, resistência e desempenho. Claramente, alguém aqui já viu algum filme do Dwayne Johnson, que é chamado de The Rock, que é um cara grandão? Quem já viu aí, levanta a mãozinha. Bastante gente. Vamos lá. Uns 10 anos atrás, ele era muito menor do que hoje. Ele era um cara que tinha cabelo, ele era um cara forte, mas não tão forte. Hoje em dia ele é absurdamente forte. Meio ano atrás, ele tinha que sair para fazer um filme, para fazer ele está gravando o filme, e o portão dele estava trancado e estava sem energia. O que esse cara fez? Ele arrancou o portão no braço. E o portão é muito pesado. Até compartilhei isso com o pastor Felipe. 10 anos atrás ele não teria força para fazer isso. Hoje ele, há 4 meses, 6 meses atrás, ele teve força. Por quê? Porque todo o treinamento físico que ele fez preparou a musculatura dele e ele teve resistência suficiente para fazer aquilo. O que isso quer me dizer? Que se eu passo por uma dificuldade, se o meu processo é doloroso, se o meu processo é ser afrontado, é passar por injúrias, é ter que crer em algo que eu não vejo, é porque Deus está gerando em mim resistência. Assim como esse homem que não poderia arrancar um portão conseguiu por tamanha força, é isso que Deus quer fazer conosco. Espiritualmente ele está querendo gerar essa resistência, porque vai chegar um momento que ele quer me usar e quer te usar. E ele só vai conseguir fazer isso se nós estivermos prontos para isso. Então não fuja do processo. Porém, muitas vezes nós não gostamos do processo.
Então, quando nós não respeitamos o processo, acontecem algumas coisas na nossa vida. E talvez você não saiba que você está aqui hoje por causa disso. Mas provavelmente o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje porque você fez de propósito, porque você não percebeu, porque você se cansou e você ignorou esse processo. Então Deus nos conduz em um processo para gerar amadurecimento em nossas vidas. Porém, quando nós pulamos essa etapa, sofremos consequências desastrosas durante toda a nossa vida. E eu enumerei 4, mas tem várias outras. A primeira é o cansaço, como o próprio texto diz. O cansaço, ele me leva à murmuração, que me leva à incredulidade e que me leva à amargura. Chega um ponto, quando eu desrespeito o processo, que eu estou lutando por mim mesmo, e eu não aguento mais, eu cansei. Quem aqui já não chegou a um ponto da vida que em algum momento, em alguma circunstância, não disse: cara, eu cansei, não vou mais, cansei. E isso me permite começar a murmurar: porque é uma droga mesmo, porque não sei, tá. E eu vou me tornando um murmurador, e a Bíblia fala que eu não devo fazer isso. E aí chega num ponto que eu não acredito mais na mudança. Não tem mais. Isso aí não tem mais razão, não tem mais o que fazer. E aí a incredulidade, ela começa a tomar conta de mim. E aí, além de murmurador, eu me tornei um incrédulo. Pode ser que não seja o cansaço, pode ser que seja a fadiga, mas a fadiga me leva ao aborrecimento. O aborrecimento me leva ao enfado, que me leva à estagnação. E essa estagnação é espiritual, que me leva à exaustão, à desistência, o menosprezo e por fim a incapacidade. Tudo isso vai me minando a ponto de que eu me sinto completamente incapaz. Ninguém me ama, ninguém consegue expressar alguma coisa por mim, todos me odeiam. E quando alguém age ao meu favor, querendo me ajudar, tipo: pô, Atos, vamos lá, tem um negócio bom ali, levanta daí, vamos lá. Tu viu? Tá me chamando de vagabundo, preguiçoso, que eu tô aqui, não sabe da minha situação, eu não tenho como, não posso, não dá. E nós chegamos a recém no segundo. Tem um que é um dos males, dos grandes males desse período social que nós vivemos, que é a ansiedade. Vou abrir um parênteses aqui, porque existe uma certa ansiedade que quase todo mundo já viveu. Quem gosta assim de assistir filme, Netflix, série, levanta a mão aí. Eu gosto também, vamos lá. Não mente, pode levantar a mão, pode ser um filme. Vai me dizer que quando bateu a pandemia e trocaram a data dos filmes, de lançamento dos filmes, e disseram assim: ó, não vai ser mais 2020, vai ser 2021, não vai ser mais 2021, vai ser 2022, não deu aquela ansiedade, tipo: tomara que chegue de uma vez que eu quero ver esse filme, eu quero ver essa série, ver isso. Só que não é esse tipo de ansiedade. Essa ansiedade, ela gera em nós o desejo de nos encontrarmos com algo. Só que a ansiedade que eu estou falando, ela é um fruto direto da falta de espera. E junto a ela nós temos inúmeras outras doenças psicossomáticas. Rafa, espera um pouquinho, Rafa. Não dá para ser, eu preciso ser agora, porque senão não vai dar, porque vai ter um problema, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E chega um ponto da minha vida que eu não consigo esperar mais nada, se não for imediato. Como é uma mensagem no WhatsApp. Gente, eu sou professor, tem um grupo aqui do 8º ano que está desesperado me mandando WhatsApp pelo grupo, querendo direcionamento sobre um tema que eles precisam fazer para entregar segunda-feira. Só que eu passei isso na segunda passada e eles passaram a semana inteira sem fazer. E hoje eles lembraram que segunda tem que entregar. Pensa no desespero no grupo.
Só que eu não estou respondendo. E o desespero aumentou. De todo mundo. E nós somos assim. Mandei a mensagem, o fulano não viu. Eu vou mandar outra, não viu. Eu vou mandar outra, não viu. Eu vou ligar para ele ver. E nós cada vez nos tornamos mais ansiosos. E isso vai tornando cada vez mais para a nossa vida inúmeras outras doenças psicossomáticas. Uma delas é a depressão. Nós vamos decaindo a um ponto lastimável. E a última coisa que eu quero tratar sobre o que nós acarretamos para a nossa vida quando nós não respeitamos o processo de Deus é a descrença. Descrente é aquele que não acredita ou confia em quem está encabeçando o processo. Vamos lá. Teve um treinamento que o pastor Atos fez. Quem estaria entendendo que tinha chamado para pregar, para ministrar a palavra. E esses treinamentos têm sido feitos pelo staff. Quem do staff sabe que tem inúmeros treinamentos que estão começando. Então eu fiz o treinamento da parte da palavra. Teve várias coisas, tá? Só que daí o que acontece? Eu acredito que o pastor Atos é um cara muito sério, tem muito conhecimento e tem muito a me ensinar num curso como esse. Ok? Eu fui no curso. Só que eu posso chegar e dizer assim, tem um curso. Aí dizer assim, é o pastor Atos. Mas é o pastor Atos? Poxa, mas o pastor Atos não sabe nem pregar. O pastor Atos mal sabe ler a Bíblia. Eu não consigo acreditar que ele vai dar um curso desse. Às vezes nós agimos assim porque nós analisamos uma pessoa e até temos razão. Porque nós conhecemos aquela pessoa e sabemos que ela não deveria estar ali, não deveria estar fazendo aquilo. Só que o problema desses processos, quem está encabeçando eles, é Deus. E se eu desacredito do processo, eu estou dizendo assim, não, cara, Deus não é capaz. Não, Ele não pode fazer. Não, Ele não tem como fazer. Ou seja, eu consigo ser melhor do que Deus. E a esse ponto eu vou chegando. Talvez você tenha se identificado. Apesar de não estar em nenhum desses pontos nesse momento, eu consegui olhar para a minha vida e perceber que eu estive neles em vários momentos da minha vida. Então talvez Deus tenha te chamado aqui por causa de algum deles. Talvez Deus esteja falando no teu coração, o Espírito Santo esteja te incomodando. Por favor, deixa Ele continuar te incomodando. Ele quer tratar na tua vida hoje. Ele não quer te acusar. Quando Jesus chegou para a mulher samaritana no poço, eu acho lindo aquela passagem, porque ele chega para a mulher, e aí eles têm uma conversa completamente improvável, e aí ele fala com ela e chega num ponto que ela diz assim, mas eu não tenho marido. E aí ele diz, bem disseste, porque esse que tu tens aí na tua casa não é teu marido, assim como nenhum dos outros. E em momento algum a Bíblia nos mostra que ela foi ofendida, e ela disse, vejo que tu és profeta, porque a palavra de Deus, ela não tem o propósito de ofender, ela tem o propósito de nos confrontar com aquilo que é pecado. E a verdade, ela faz isso. Então, se você estiver se sentindo incomodado, por favor, não fica chateado comigo, ou até pode ficar. O importante é que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e deixe Jesus fazer o que Ele quer fazer. Mas nem tudo são dores. Então as consequências de esperar em Deus, elas tratam algo na nossa vida. E eu já vou me encaminhando para o fim. Quando esperamos em Deus, procedemos com vários exercícios, tanto físicos quanto de fé, que amadurecem o nosso caráter, nossa vida e aprofundam o nosso relacionamento com Deus. Por que eu digo físico? Porque às vezes nós precisamos fazer algo. Às vezes nós temos que nos levantar do banco e vir aqui na frente, ficar paradinho aqui e dizer, tá bom, Senhor, eu quero que orem por mim. Eu levantei a minha mão, eu expus aqui o meu problema.
Às vezes nós temos que dizer: tá bom, Senhor, o Senhor disse que eu teria que ir como missionário para a Índia, então eu tenho que aprender o dialeto. O Senhor não disse quando vai ser, mas se eu não aprender o dialeto, eu não vou poder ir. Então eu tenho que aprender o dialeto. E aí vai chegar o dia que o Senhor vai dizer: tu está pronto, vai. Ou Ele possa ter dito assim: eu vou dar um filho para vocês. Todas as circunstâncias te disserem que isso não pode acontecer. Mas quem disse foi Ele. Então eu exercito a fé. E tem duas coisas que nós exercitamos e uma acontece. Quando nós exercitamos essas duas coisas, Deus pode trabalhar uma outra coisa na nossa vida. Quando nós respeitamos o processo. A primeira coisa é paciência. E a paciência, ela é uma virtude que pode ser conquistada e que te fornece a capacidade para suportar situações desagradáveis, injúrias, incômodos, enfim, sem perder a calma e a concentração. Gente, quando a gente olha no Novo Testamento, Jesus está assim, ó, agachado, escrevendo no chão. Vem uma multidão para cima dele, acusando uma mulher. As pessoas estão com pedras na mão, prontas para matar aquela mulher apedrejada. E eles vêm numa ferocidade para cima de Jesus. Talvez você nunca tenha percebido isso no texto, mas eles estão vindo para cima de Jesus na maior ferocidade possível, porque aquela mulher, ela precisa ser morta. E eles indagam Jesus, porque ele tem que dizer que ela tem que ser morta. Então Jesus continua escrevendo. Ele levanta os olhos. E a Bíblia não diz que ele falou com autoridade. A Bíblia não diz que ele se levantou. A Bíblia não diz que com forte brado. A Bíblia simplesmente disse que ele questionou se alguém não tinha pecado, então que atirasse a primeira pedra. E ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Isso é paciência. Quantas vezes nós estamos em momentos críticos e nós não temos paciência alguma? Se nós estamos naquele ponto crítico, Jesus quer tratar na nossa vida um processo. Porque se daqui a 10 anos nós estivermos no lugar deles e chegar na frente do Atos uma mulher sangrando, com o rosto desfigurado, roxa, desesperada, porque ela está fugindo do marido que está batendo nela, ele vai ter paciência para conseguir manter essa situação? Se todos esses anos que Deus tentou tratar a paciência dele, até esse momento ele nunca permitiu? Não é mágica, gente. Milagre não é mágica. Não é aquele não. Principalmente quando se trata do nosso caráter. É um exercício. Mas a paciência, ela vem do radical da paz. Paciência tem o radical na palavra paz. E nós só obtemos paz através do exercício da paciência. Se nós formos entender perante a filosofia humana, ele vai dizer que a plena paz é quando a gente não se incomoda, entendeu? O que é? Tu está em frente aos conflitos, tu conseguiu ter domínio sobre esse exercício e nada vai te abalar. Tu tem paz plena e perfeita. Mentira.
Porque se chegar na tua frente uma menina, um menino que foi abusado, tu não vai ter paz. Tu pode ter paciência, mas tu não vai ter paz. A ira vai tomar conta de ti. Mas a palavra de Deus, ela diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz não é como o mundo vos dá. E a Bíblia também diz que essa paz, ela excede todo o entendimento. Significa que eu não vou conseguir exercitar alguma coisa que me permita ficar em plena paz, mas significa que o próprio Cristo pode me permitir, em momentos críticos como esse, manter o meu coração em paz, porque ela excede o meu entendimento, ela não vem de mim. Então essas duas coisas simples, elas nos permitem obedecer os processos de Deus na nossa vida. Porque por mais que eles sejam complicados, quando eu espero em Deus e eu exercito a minha paciência, a paz de Deus toma conta de mim e eu consigo então seguir em frente. São duas coisas simples de se falar, que não são tão simples de se praticar. Mas quando nós fazemos isso, e aí o texto diz que nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Deus está dizendo o seguinte: existe um processo, o processo da espera, ele exercita a confiança. Em quem? Em Deus. E assim eu passo a receber um ato contínuo de renovo das minhas forças, quando eu começo a me sentir cansado, porque Ele disse que eu não ia me cansar. Então, se eu estou entendendo que Ele é o responsável, eu estou confiando nele, quando eu for começar a me cansar nesse processo, Ele vai dizer: não pode. Eu prometi para Ele que eu não ia deixar Ele se cansar. Renovo na vida dele. E aí Deus renova as nossas forças. Gente, eu quero falar rapidamente para vocês. Eu sei que a hora está avançada. Eu prometo que eu vou falar bem curtinho, mas algumas pessoas aqui me conhecem a Evelyn. Algumas pessoas conhecem há mais tempo. Aqui eu acho que a única pessoa que conhece há mais tempo é o Felipe. 10 anos já que a gente anda junto. Inclusive, graças à vida dele e à vida da Flávia, o instrumento para a cura e milagre da vinda da Lia na nossa vida foi através deles, na casa deles. Há 10 anos atrás, Deus tinha dito que nós teríamos uma filha. E nós começamos a fazer tratamentos. E nenhum começou a dar certo. E alguns anos se passaram. E nós começamos a dizer para Deus: Senhor, se o Senhor não quer nos dar filhos, nós aceitamos. Não com alegria no coração, com facilidade, mas nós entendemos e nós aceitamos. Deus não nos disse que não ia dar. Ele foi lá e trouxe renovo. Ele disse que Ele prometeu e que Ele ia nos dar filhos. E nós continuamos crendo. Nós recebemos, eu parei de contar na quinta, profecia, que em 3 meses a Evelyn ia engravidar. Passou o 3º ano, passou o 4º ano, passou o 5º ano, passou o 6º ano. Nada. Até que um dia nós estávamos em uma conferência, e nós fomos para essa conferência na época que era a greve dos caminhoneiros, e nós só tínhamos um tanque de álcool no carro. Vamos voltar como? Não sei. Deus mandou a gente ir para essa conferência. A gente vai. Santa Catarina. One Thing, F-Hop. Fomos para lá. Falei o nome, desculpa. Fomos para lá. Não tinha gasolina. Não tinha.
nós entendemos de Deus que Deus não tinha fechado a conferência. E aquele lugar é um lugar extremamente sério. Então nós entendemos, se esse lugar é sério e Deus não impediu o fim dessa conferência, é porque Ele tem algo nessa conferência. Então nós vamos ir. Fomos. Nosso Celtinho, tanque abaixando, até que daqui a pouco a gente viu um posto. Pá, o posto está aberto. Pá, tem álcool. Glória a Deus. Vamos encher o tanque. Enchemos o tanque e chegamos lá. Quando nós chegamos no lugar, estacionamos, foi uma alegria, porque nós sonhávamos em poder ir numa conferência dessas, que ela acontece no Kansas, e estava acontecendo aqui. E eu estava com uma camiseta que eu tenho, que é velha, que tem o símbolo do super-homem. E a Evelyn tinha brigado comigo, que ela não queria que eu botasse essa camiseta para ir. E eu disse, não! Ah, eu quero, deixa assim. E quando nós chegamos lá, nós estávamos no estacionamento, a uns 40 metros da entrada. Um rapaz chegou em mim e disse, querido, eu posso orar por ti? Sou crente, não sou bobo, né? Pode? Os caras param e dizem assim, cara, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Fala, tô aí. E ele olhou assim, no fundo dos meus olhos, e disse, Deus te mandou colocar essa camiseta. Tu não sabe o porquê, mas Ele te mandou colocar essa camiseta. Porque esse S não é do símbolo do Superman. Esse S Ele mandou dizer que significa salvação. Daquele momento em diante ficou difícil de entender o que Ele falou, porque eu estava chorando. Mas enfim, caminhamos mais uns 30 metros, chegamos lá na recepção, fizemos o nosso check-in, pegaram a Evelyn, começaram a orar por ela, nós já estávamos meio aqui, pá, que loucuragem é essa que está acontecendo? Nós entramos, fomos para a primeira abertura da conferência. No momento de louvor, eu tive uma experiência com Deus que marcou minha vida, que eu acho que nunca vou esquecer. E quando eu me recompus, porque eu estava descabelado, chorando, suado, estava assim, no caco, eu virei para a Evelyn, que ela também não estava nada bem, não estava linda como ela é, mas amém, eu também não estava lindo, então não posso falar nada. E aí ela disse para mim assim, Deus me deu uma visão. Que visão foi essa? Ele me mostrou uma criança sendo gerada dentro de mim. Foram 2 meses depois que foi a resposta, né? 2 meses depois, o último tratamento que a gente estava fazendo, o médico disse para nós, vocês não pensam em adotar? Porque os tratamentos a gente não tem muito mais o que fazer, a gente pode seguir, mas não deu resultado. Eu lembro que foi desesperador ir para casa e ouvir a Evelyn do jeito que ela estava, mas no final daquele ano, não, virou, né? Início do ano. No início do ano, ela disse, vamos tomar um sorvete? Peguei ela no serviço, fomos tomar um sorvete. Chegamos no shopping, ela parou na frente de uma loja de artigos de bebê e disse, a partir de hoje essa é a minha loja preferida. Porque ela descobriu que ela estava grávida. Naquele ano nós voltamos na conferência, porque teve de novo. Porque nós queríamos demonstrar nossa gratidão. Gravaram o nosso testemunho, esse testemunho que vocês viram na internet aqui da igreja, foi lá que a gente gravou. Porque quando a gente contou para eles, quando eles estiveram aqui em Porto Alegre, eles disseram que aquilo era muito forte, eles queriam que a gente pudesse contar. A gente disse que ia para lá, eles não, então vão e contem. E aí quando nós falamos na recepção, começaram a nos procurar no outro dia que a gente fez o check-in, porque eles queriam que a gente gravasse esse testemunho, porque eles disseram que aquilo ia poder impactar vidas e ia fortalecer pessoas. Não foi fácil passar por esses 8 anos de processo. É isso que eu queria dizer para vocês. Eu resumi o testemunho, teve inúmeras coisas que a gente passou, dor, sofrimento e tudo mais. Não foi fácil. Não. Até hoje não é fácil lembrar. Só que quando eu vejo a minha filha brincando, valeu a pena. E algumas pessoas chegaram até nós. E a Evelyn estava me contando que essa semana, uma menina que nós oramos lá na igreja luterana, pastor, ano passado, né? Ano passado, acho que foi, se eu não me engano. Ano passado. Eles também não conseguiam engravidar. E aí eles disseram que tinham ouvido o nosso testemunho e queriam que a gente orasse por eles. Nós oramos por eles.
Essa semana ela postou que estava grávida. Isso é o Rafael? Não. É a Evelyn? Não. Eu não sei a especialidade do Jonatas, mas ele é médico, ele sabe que nenhum ser humano consegue fazer algo impondo a mão e falando com a pessoa que cura o organismo de alguém. Então não sou eu nem ela, é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu quis contar esse testemunho para você? Porque eu queria te fortalecer. Deus, Ele quis nos ensinar essa noite. E Ele quer nos confrontar essa noite. Eu sei que o pastor já chamou aqui para oração algumas pessoas. E vocês sentiram no seu coração e vieram. Mas depois de toda essa palavra, a própria palavra de Deus diz que todo o ensino disponibilizado pela palavra de Deus, ele gera uma unção. Então existe ainda algo que Deus quer trazer na minha vida e na vida de cada um de vocês. Então, se alguma coisa do que foi dito aqui estava doendo, te machucando, é hora de Deus tratar a tua vida, especificamente. Se você ainda tem cansaço, ainda se sente exausto, talvez você esteja incrédulo. Não, comigo não pode ser, não, essa situação não dá mais. Lembra que entregaram para o meu pai e para minha mãe um laudo que dizia: o traumatismo craniano que ele teve, o coágulo de sangue no cérebro dele, do tamanho de uma laranja, não vai permitir que essa criança viva. E se ele viver, saiba que aos 13 anos, com uma vida vegetativa, vocês vão enterrar esse menino. Fazem 20 que eu estou aqui, gordo e saudável. Talvez você está se tornando amargo. Talvez você sinta menosprezo, incapaz, ansioso, descrente, oprimido, depressivo. Não sei. Mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele quer curar cada um de nós essa noite. Ele quer que você venha e deposite. Você que está em casa, você não pode vir aqui, mas deposite diante de Deus tudo isso que está te oprimindo. Queridos, quero que vocês coloquem de pé, por favor. Se essa noite você ainda tem algo a entregar ao Senhor, porque isso Ele não é seu, isso é uma mentira que você acreditou até agora. Isso é um sofisma. Isso é uma artimanha de Satanás para prender a tua vida. Se você ainda tem acreditado em alguma dessas coisas, por favor, amado, vem aqui. Nós queremos orar pela tua vida. Eu sei que provavelmente possa ainda não ter mais alguém, mas talvez tenha alguém ainda. Se tem alguma coisa dessa lista que não está aqui, amém. Se tem alguma coisa que não está aqui, mas ela está te oprimindo de alguma forma, o Senhor vai tratar isso essa noite. Ele vai extirpar isso essa noite de você. Ele vai trazer cura, amém.